Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Muito bom estarmos conversando acerca da palavra nessa manhã. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, do meu lado, o presbítero Lucas Albuquerque. Bom dia. Graças a paz, apóstolo, graças a paz você aí de casa, que nesse dia, essa semana que se inicia hoje, Deus possa trazer um renovo na sua vida e que essa palavra possa trazer transformação. Lucas, o primeiro semestre desse ano foram meses difíceis. E a gente pode tributar qualquer pensamento acerca do que é o governo, da saída da pandemia, essa mudança daquilo que são as autoridades hoje governamentais, a crise mundial, a guerra que está acontecendo. A gente vai tributar algumas questões, mas na verdade o Senhor já havia falado conosco como igreja que esse primeiro semestre seriam meses difíceis, mas que no segundo semestre testemunharíamos de algo sobrenatural da parte de Deus. Isso não é fórmula mágica, isso é posicionamento, isso é uma atitude diante do Senhor de receber a palavra profética, acreditar nela e caminhar segundo essa palavra, porque às vezes a gente espera que seja pirlim-pim-pim, o anjo vem com uma varinha mágica e pim, tá tudo resolvido. Não é isso. Na verdade, o Senhor vem nos ensinando nesses meses, ou alguns até nesses anos, as dificuldades, nos aperfeiçoando, e a nossa leve e momentânea tribulação produzirá algo agradável. Mas as primeiras questões que a gente costuma fazer quando vai virar o ano, uma das primeiras questões é a gente fazer uma autoavaliação de como foi a nossa vida, e eu creio que o Senhor está antecipando algumas coisas porque o dia em que vivemos são maus. Você já viu aqueles filmes que do espelho sai um demônio? Já viu? Tem alguns filmes de terror, que do espelho acaba saindo um demônio dali. E essa cultura, essa metáfora é verdadeira. Dentro de cada espelho vive um demônio. Mas ele só vive quando alguém chega na frente dele. Sozinho não tem ninguém morando lá. É um reflexo. Quando você vai olhar o reflexo, você vai estar olhando ali alguém que está sendo alcançado pelo novo de Deus, ou aquele que, sem entender o mal habitando dentro de si, as atitudes erradas durante o mês inteiro, a falta de obediência à palavra, de busca ao Senhor, o esfriamento espiritual, vai gerar nesse reflexo uma verdade de si. E se eu quero mudar essa realidade, olhar no espelho e ver agora o empreendedorismo, um vencedor, alguém que realmente vai romper nesse segundo semestre, que vai viver o novo de Deus, precisa ser confrontado nos seus demônios, nos seus pecados, nas suas atitudes erradas, na sua insensibilidade emocional e espiritual, na sua falta de compromisso. Se isso não acontecer, não tem algo novo no novo que Deus está preparando para a gente. A gente vai continuar usando uma maquiagem para esconder os defeitos que a gente tem, E aí o evangelho sempre vai tirar isso toda hora da gente, para que a gente possa entender e demonstrar para Cristo, para sua liderança, para ser tratado esses defeitos, essas dificuldades, porque nós estamos virando especialistas, apóstolo, em pecar e saber esconder muito bem o pecado. Hoje um adolescente, uma criança sabe acessar um site indevido e esconder o rastro dele. Aleluia. No digital. Muitas pessoas sabem lá, acessam o que não é para acessar, sabe como apaga um histórico, sabe como não sei o que e tal. E a gente tem virado especialista nessas áreas, naquilo que na nossa vida espiritual da mesma forma. E quer trazer para uma realidade de vida. Exatamente. A gente vê pessoas que hoje ministram a palavra, mas que quando saem dali vão para uma boate. Já viram relatos em redes sociais, você já deve ter ouvido bastante sobre isso. Mas a pessoa no altar é um especialista da palavra, sabe falar muito bem. Quando vai orar, ora muito bem. Fala até em línguas estranhas. Estranhas mesmo. E nós estamos tornando especialista em ser fake. A gente sabe promover um evento bonito, que Deus está na placa, tem um versículo, mas quando você acessa aquele evento, nada tem de Deus ali. Tem uma euforia, tem a rave, como o senhor falou, cada um no seu quadradinho ali curtindo a parada, mas não trazendo transformação de vida, porque a gente está escondendo muito bem aquilo que são os nossos defeitos para Cristo. E aí, quando a porta está fechada, infelizmente, Deus ele não vai acessar, não vai quebrar nada, não vai arrombar a fechadura para transformar, enquanto nós não pararmos de nos especializar nesse fake, nesse projeto de sermos bons promotores de evento. E se a gente parar para refletir, Cristo está bem longe dessas coisas. Pegando carona nisso aí, Lucas, essa avaliação ela é muito séria. Por quê?
o ser humano, ele constantemente ele quer correr contra o tempo, né? Antigamente a gente sabia que ia morrer e era construída essa cultura da morte. Eu peguei ainda o finalzinho, né, dessa cultura, onde quando a pessoa morria, o cadáver ficava dentro da sala de casa, né, e as pessoas estavam ali se despedindo daquele que morreu. Hoje, a gente quer que a morte esteja do lado de fora. Então, a gente celebra agora aquilo que a pessoa veio a falecer, a gente leva para um lugar específico, para uma igreja específica, não é mais em casa, a gente quer ficar longe. A gente olha para o espelho e não gosta do que está vendo, a gente vai usar uma toxina, que é da vaca, para colocar inserir na gente uma toxina. A gente vai ficar tóxico para esconder aquilo que a gente... Como esconde isso, né? As pessoas estão se tornando orientais. Você paralisa, né? Você não esconde. Você paralisa. Desse jeito. As pessoas agora são orientais, né? Você olha, tá todo mundo com o olhinho puxado. Se ri, levanta o calcanhar, né? E isso porque tem um demônio no espelho. A pessoa olha e não gosta daquilo que vê e tenta reconstruir algo a partir de um fake, como você colocou. Escondendo o histórico, escondendo uma história, escondendo as situações erradas. Não tem como o novo de Deus chegar se a gente lida... Eu na minha caminhada cristã, minha caminhada de vida, o que mais esbarrei foram com pessoas que você olha, caraca, mas na verdade tem toxina de vaca ali, é oriental, tá todo esticado, um monte de coisas escondidas, a vida emocional, a vida ministerial, a vida espiritual não é uma verdade, e a gente vai construindo essas questões, mas só sabe desse demônio de forma particular, aquele que chega em casa e olha no espelho. Eu não estou olhando o espelho daquela pessoa, estou olhando a pessoa, então eu não estou tendo ideia. Isso é muito pessoal. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem se permite deixar que o Espírito Santo convença. Mas se nós não nos colocarmos nessa posição de sermos convencidos pelo Espírito, a gente vai profetizar o novo, a gente vai pregar bem, a gente vai fazer um bocado de coisa, mas ao sair daquele lugar, né, de falsidade, a gente vai se deparar com os demônios no espelho. Apóstolo, como a gente falou no programa anterior, talvez a gente tenha paralisado a caminhada com Cristo em ter mais intimidade com Cristo, justamente por isso. Porque se eu for ter mais intimidade com Cristo, eu vou precisar abandonar certas atitudes que eu tenho. Eita, Jesus. E aí, para muitas pessoas, isso não é interessante. Não, eu gosto ainda de beber minha cerveja. E se eu tenho que estar próximo de Cristo, Cristo vai pedir que eu abandone esse hábito. Eu gosto de falar mal do irmão, eu gosto de ir para casa do irmão falar mal do outro. Se eu me aproximar mais de Cristo, Cristo vai revelar que isso não é uma coisa interessante. E a gente tem paralisado essa intimidade, essa caminhada, porque Cristo vai podar essas coisas que não são interessantes. Aleluia. E aí a gente tem paralisado aquilo que Cristo tem para fazer nas nossas vidas, porque tá confortável ficar do jeito que tá confortável você parar no espelho e às vezes você vê coisas que não são interessantes, mas não tá te afetando tanto. E aí tá confortável ainda, mas vai chegar um momento que talvez essa conta vai crescer e quando chegar, seja tarde demais. Você precisa voltar, criar vergonha na cara e deixar Cristo podar essas coisas ruins que tem em nós. Eu me lembro que, antes de aceitar Jesus, né, vinha de uma depressão muito forte e no meu quarto tinha um espelho. E olhando para o espelho, eu não gostei daquilo que estava vendo. Eu peguei uma arma e quis acabar com aquilo que estava no espelho. Mas eu não apontei para o espelho, eu apontei para a minha cabeça. Aquilo que eu estou vendo tem um demônio ali. Eu não estou gostando daquilo que hoje é o reflexo dessa pessoa. E o Senhor me deu um grande livramento. A pistola, a arma não saiu. Uma pistola não sair a bala é complicado, né? Mas quando eu vou olhar para ver o que aconteceu com o cão, e na verdade a bala sai depois daquilo dali. Eu entendi que o Senhor estava me dando uma outra oportunidade para expulsar o demônio que estava naquele espelho. E foi exatamente isso que eu vivi e é isso que eu creio que a gente prega até o dia de hoje. Que na sua vida também seja assim. Que ao se deparar ao espelho, você não gostar daquilo que você está vendo, vem uma libertação do alto para uma transformação verdadeira de alguém que vai refletir ao Evangelho, à Bíblia e a Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida. Não troque o espelho, mude a sua mente. Deus te abençoe. Aleluia. Até o próximo programa.